esse primeiro confronto. Eu queria que você falasse do planejamento, né? Porque foi uma surpresa para a gente, para a torcida. Alguns jogadores que não vieram, Renato Augusto, o Fagner, existia essa expectativa que eles viessem para cá. Então, queria que você explicasse esse planejamento, como que, se pudesse explicar, né? Como que vai ser daqui para frente. E também o esquema também com 3 zagueiros, que foi uma novidade. Os jogadores que não estavam sendo relacionados, o Cantilho, o Pedro, que jogou e fez gol. Se pudesse fazer um apanhado geral nessa explicação desse planejamento, das decisões que você tomou para essa partida de hoje. Ok. O Pedro mereceu voltar ao time, porque ele tem se empenhado bastante e eu precisava de ter mais um jogador jogando por dentro ali. Já dei muitas chances para o Felipe jogou, eu precisava ter mais um jogador jogando por dentro ali, que tivesse uma característica de velocidade para o jogo de hoje. Tenho que dar as explicações, claro, mas também deveria ter um pouquinho mais de busca de informação, também acho. Não é só ter que chegar aqui, ter que dar informação. Nós sentamos e planejamos a data FIFA e planejamos algumas outras situações que umas aconteceram de ontem para hoje e outras que nós fizemos naturalmente. O Fábio vem de lesão. O Fagner vem de lesão. Então nós demos mais tempo para ele poder recuperar, para entrar realmente em forma. O Renato vem há algum tempo sem a condição física ideal. Então a gente precisa do Renato mais inteiro para os jogos mais importantes de nós, jogos decisivos. Então o Renato não veio por causa disso. O Fábio teve uma lordose no jogo passado, nós tínhamos que pegar um voo e são 38 anos, então ele teve que ficar lá. Tá? O Matias, nós tentamos trazer o Matias antes, para poder chegar em tempo como chegou o Bruno, mas o Matias não tinha, por causa da logística, não tinha como ele chegar. Né? Já é o quarto que eu falei, né? O Maicon tomou cartão, né? O Fausto Vera tem uma lesão. Uma lesão. Então, se você vai ver, as explicações estão sendo dadas para vocês aqui. Né? Foram 6 jogadores que não puderam vir para cá para jogar um jogo importante para nós. Né? E nós sabíamos que isso podia acontecer. A opção de 3 zagueiros é a mesma que eu optei contra o Atlético Mineiro, numa 2-0 para o Atlético, num jogo de 8ª de final, parece, da Copa do Brasil, não sei se era 8ª ou se era 4ª de final. A mesma opção que eu tive de colocar esse. Por quê? Porque até depois eu troquei em função de eu colocar mais um jogador de lado, que eles começaram a puxar muito para o lado, eu queria dar mais um pouco de velocidade para lá, botei o Pedro para a direita, o Hélio pela esquerda, porque o Bidu é um jogador que jogou a vida toda dele com 3 zagueiros. Eu não tinha o Fábio Santos. Então eu coloquei um terceiro zagueiro para proteger tanto o Léo Maná como o Bidu. Então é normal isso, eu não vejo nenhuma coisa assim que seja espantosa. A derrota não pode chegar e dizer assim, não, você fez errado, fez certo. Você faz aquilo que você entende da característica de cada jogador. Então por isso que eu fiz 3 zagueiros. O Lucas Veríssimo não jogou, porque eu sou doido. Informação que vocês deveriam buscar, com todo respeito, tá certo? O Lucas não jogou porque ele tinha um problema na panturrilha, que já estava recuperado, e surgiu o problema do joelho, que ele já tinha lá de Portugal, e ele fez uma preparação muito boa para voltar a jogar aqui. O pessoal cobrava dele toda hora, eu falando que ele vinha de um problema lá, que ele tinha uma lesão, se recuperou, precisava ter um treinamento melhor, para dar qualidade para ele sustentar. Ele jogou jogos maravilhosos quando entrou. Só que de lá para cá, desse último jogo para cá, ele sentiu um desconforto, a panturrilha inchou, aí desinchou e ficou com uma sobrecarga no joelho. Por que eu vou colocar o Gil? Tem um problema no tornozelo, o Gil vai pau para qualquer obra, né? E o Lucas Veríssimo, os dois juntos, e de repente eu perco os 2 jogadores para uma sequência que nós estamos para frente de jogos decisivos. Então, a minha pensamento moderado, conversador, eu cheguei, não, entra um e o outro fica no banco. Quem é que vai poder? Então vai o Gil e o Lucas fica no banco. Vai entrar se for necessário. Porque é emergência. Foi por isso que o Lucas não jogou. Porque jogar o que ele jogou, depois de eu preparar ele quase 3 semanas para começar a jogar e eu não colocar ele pro jogo, vocês vão me chamar de doido. Se eu não coloquei é porque teve alguma coisa muito importante para não colocar. É essa questão de você, as explicações querem, mas eu acho que quando eu falo assim, acho que deveria buscar um pouquinho mais de informação para as explicações, que elas vão chegar. Então, se você vê agora todas as explicações que você perguntou, eu dei as explicações que você queria. O Fábio não é um garoto. O Fábio tem 38 anos, estava com uma lordose. Eu tenho jogos importantes. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Preservar o Fábio. O Fagner tem 34 anos. Eu preciso voltar com o Fagner para ser o lateral que vai ofensivo, que volta, que marca, para não ter que não sobrecarregar o Bruno, que é um
quebra galho para jogar de zagueiro lateral. Então tudo isso nós estamos pensando que nós vamos jogar jogos decisivos. Aí você vai falar assim, mas você está com a derrota, eu não posso estar preocupado com a derrota. A derrota dói, machuca. E perder da forma como nós perdemos, mais de uma vez, no final do jogo, porque é uma falta de um sacrifício maior, de uma vontade um pouquinho maior de chegar mais duro, chegar mais forte, marcar os caras mais, tá certo? E aí nós perdemos o jogo. Tá? E eu posso colocar tudo que nós fizemos de planejamento, por causa da derrota que nós tivemos, eu acho que nós fizemos a coisa que deveria ser feita, não foi eu só. Foram reuniões que nós tivemos com todos os departamentos, chegamos à decisão que isso era a melhor coisa que podia ser feita no momento. Wanderlei, é claro que o cenário ideal, pensando na proximidade desses 2 jogos decisivos da Sul-Americana contra o Fortaleza, seria que o Corinthians não tivesse próximo da zona do rebaixamento. Com essa derrota, segue ali aquela distância perigosa de 5 pontos. Vocês têm 2 jogos agora em casa, tem um jogo atrasado contra o Grêmio, que é um jogo que se fala muito, né? Tem gente que às vezes fala, porque tem um jogo atrasado, já contando que é uma vitória, mas não, é um jogo a ser disputado. Te pergunto o seguinte, agora com essa proximidade desses jogos decisivos e com essa decisão, com essa situação difícil no Brasileirão, ainda próximo ali dessa zona perigosa, quanto que fica atrapalhado também o planejamento da Sul-Americana? Porque não dá para poupar jogadores aqui. Deixa eu te responder, cara. Você está dizendo que nós estamos na zona de... Você pegou agora, eu vi a classificação agora. Ninguém consegue passar do Santos, está com 21 pontos. Então como é que nós estamos com 5 pontos de diferença? Se nós tivéssemos mais 5 pontos para disputar o título, a sua pergunta é, pô, vocês estão a 5 pontos para poder disputar o título. Mas como está ali, os 5 pontos não interessa. Aí você está colocando a gente como se estivesse numa situação totalmente extrema e que... Não está problema. Se eu tivesse para cima, você ia fazer a pergunta, pô, tá 2 jogos para poder ganhar o título. Então a pergunta é totalmente diferente. Mas vocês querem colocar a gente ali. Então, olhando a tabela hoje, se você também prestar essas coisas, olhando a tabela, você vai ver o seguinte, que o Santos tem 21 pontos. Não ganhou. Ficou de 5 pontos de diferença. 5 pontos são 2 jogos. Então nós podemos equiparar, não quer dizer que não seja uma coisa que tem que preocupar, que nós temos que trabalhar, mas eu não vejo dessa forma, porque eu vejo futebol de uma maneira um pouco diferente. Eu vejo o seguinte, se eu tiver a 4 pontos da linha para ganhar o título, a pergunta vai ser, pô, você tem 2 jogos, aí como eu estou aqui você fala, pô, mas você está muito próximo, mas todo do mesmo jeito que eu estaria para cima, cara. Então eu acredito no trabalho, a gente vai pensar, eu já falei isso, a gente está pensando na Sul-Americana, são 2 jogos para a gente poder chegar à final. O jogo hoje contra o Fortaleza, claro, o Fortaleza é uma grande equipe, os jogadores estão jogando há 3 anos juntos, com esquema já de jogo determinado, com velocidade, troca, o jogador vai embora traz da mesma situação, o treinador coloca... Nós sabíamos que ia encontrar dificuldade, mas eu vou colocar na conta o seguinte, nós jogamos sem 6 jogadores que fazem diferença, a gente tem uma situação que eles vão voltar, então tudo isso eu tenho que pensar, mas eu respeito as perguntas, as opiniões, mas é que eu sou bem contestador, também gostaria que forçasse um pouquinho e vai, pô, mas se eu tivesse ali, pô, de segundo colocado para ser campeão, faltam 16 rodadas. Pô, nós temos chance, não temos? De ganhar um campeonato? Então é isso que eu quero falar. Então, quer dizer, as perguntas, elas variam de acordo com aquilo que você interessa para colocar. Oi, Lucha, Davi aqui, da Central do Timão. Hoje você colocou 3 jogadores que há muito tempo eles não estavam jogando, né? Que eram o Matheus, o Pedro e o Cantilho. Como você avalia a atuação deles e se você pretende continuar utilizando agora que a gente tem bastante jogadores pendurados também na sequência do Brasileiro? Eu vou falar o seguinte, eu falei primeiro, nós temos menos 6 jogadores, alguém teria que vir. Eu não quis desfalcar os juniores lá porque tinha um jogo decisivo, né? Então eu falei, não vou puxar os caras para cá. Aí coloquei os jogadores, o Cantilho está há muito tempo. O Cantilho teve uma lesão, ficou muito tempo para recuperar e voltou. Então teve a necessidade de colocar. Eu coloquei o jogador, não tem aquele negócio. O Pedro é um jogador que fui o primeiro jogador que eu acho que eu coloquei para jogar das categorias de base. Não sei se eu me recordo se foi isso aí. Primeiro, no jogo contra o Fortaleza, eu acho que foi jogando pelo lado do campo. E ele saiu no jogo meio que, no intervalo do jogo, porque ele não conseguiu fluir. Mas depois, na sequência de treinamento, deixando ele jogando pela direita, por dentro e por fora, e perguntando para ele, o que você gosta de jogar aqui por dentro aqui? Porque eu tenho o Yuri, que é o centroavante, e tem o Felipe, que os 2 juntos não conseguem. Mas eu tinha que ter um outro jogador que eu, de repente, podia colocar 2 atacantes. E o Pedro se encaixa nisso. Então o Pedro, ele mereceu voltar a ter uma oportunidade. Não fui eu eu dou porque eu gosto de que o cara é bonito ou feio, não. Ele tem que mostrar nos treinamentos que merece. O Maicon, vocês pegaram o Maicon buscou o espaço dele. Eu lembro como se fosse hoje. Lá no jogo, lá no Peru, que ele estava no banco, já vinha no banco há um tempo com não produtividade, e aí ele entrou no jogo e falou, quero que você marque aquele cara homem lá, que nós vamos ganhar o jogo, porque você vai marcar o cara homem. Ele deixa comigo. Foi lá e marcou o cara homem e começou a trabalhar e começou a buscar o espaço. Eu dou espaço para aquele cara que busca.
Entendeu? Então, eu falo, mas todo mundo tem que estar preparado, porque nós vamos precisar. Na foto que você vai ganhar alguma coisa, sempre sai um jogador diferente. Então, eles estão aí, cara. O Cantilho voltou a treinar. Eu precisei dele no jogo, porque o Gustavo, o Gabriel, voltou. O Fausto não pôde viajar, né? E aí o Gabriel voltou de viagem, chegou ontem, era 2 horas da tarde, botei o jogador. Mas ele tem 17 anos, mas é ser humano, cara. Então vai sentir um jogo pesado, um jogo de correria. Aí eu acho que eu tenho que botar o Cantilho. Eu vou botar quem? Eu não jogo, cara. Não é mais de volante. De lateral esquerdo já era complicado, né? Imagina de volante. Seria doido, né, cara?